Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Acho que vocês não entenderam. A graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Se não tiver, não dá um amém nem para a graça de Deus na sua vida, o negócio está sério, meu irmão. Eu estou para dizer assim, que Satanás esteja com você. Aí vocês dizem amém. Então está para acontecer isso, porque ele não quer a bênção de Deus. Então, irmãos, vença o mal que está em você. Vença o mal. É dever nosso não brincar com o mundo espiritual. Vencer. Amém? Então não dê lugar para frieza, lute. Não fique com esse negócio. Morreu alguém aqui? Não. Morreu? Não é velório. Por que você está desse jeito? Não é velório, a coisa tem que mudar, irmãos. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 2. Amém? A partir do versículo 1. Efésios 2. A mensagem vai ser curta essa noite. Mas, irmã Nonata, Deus abençoe, irmã Nonata. Chegou agora, irmã Nonata? Faz hora que isso daí? Foi? Rapaz, olha aí. Amém. Amém, irmã Nonata. Deus abençoe. Tem mais alguém visitando? O primo do sobrinho, né? Do irmão Paulo. Na ausência do irmão Paulo, você está vindo, né, irmão? É para não perder a vaga dele, né? Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Efésios capítulo 2. Podemos? Nos vivificou, estando vós em ofensas e pecados. Observe. Nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, qual era a nossa condição de morte? Amém? E essa morte é devido às ofensas e pecados. Em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então observe. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Então, quem que é riquíssimo em misericórdia? Deus. Quem? Deus. Deus, riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda o quê? Mortos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos, nos séculos vindouros, as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie por elas, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras ainda mais sobre os nossos corações. Pai, fale conosco esta noite. Revela a tua palavra, uma porção da tua escritura, que nós possamos sair aqui lavados, remidos pelo poder da tua palavra. Renova corações essa noite, restaura, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre não brinqueis com o pecado. Bem, a salvação, ela parece que procede do homem. O texto que lemos diz que não. Você não pode fazer nada para ser salvo. Sua oração não serve para nada, a sua adoração não serve para nada, a sua vinda à igreja não serve para nada.
As suas lágrimas não servem para nada. Nada disso, se partir de você, serve para alguma coisa. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie por elas. Mas você um dia estava morto ou morta nos deleites e pecados. E então, pela sua infinita misericórdia, Ele te chamou pelo nome. E Ele te vivificou. Porque você já viu algum morto estar andando, falando, desejando algo? Você já viu o morto fazer isso? Morto não se mexe, morto não deseja, morto não quer nada. Nós espiritualmente estávamos mortos para com Deus. E nós, por estarmos mortos para com Deus, o homem não tem desejo nenhum de Deus. Escute bem, nenhum homem tem desejo de Deus. Você pode se contrariar a si mesmo, porque enganoso é o coração, Jeremias capítulo 3, e diz, não, mas eu tenho desejo por Deus, não, mas um dia eu estava desviado, pensando, Senhor, eu quero voltar, eu tenho vontade de voltar. Não depende de você. Porque se dependesse de você e se a vontade fosse real, na hora que você quisesse aquilo aconteceria. Quantas vezes você pensou assim, meu Deus, eu vou me reconciliar, agora vai ser diferente, não vou falhar mais, e você voltou a falhar? Porque não depende de você, não depende das tuas obras, é uma ação de Deus. Então a salvação não nasce da vontade do homem, muito menos do esforço do homem. Mas isso não te ausenta da responsabilidade de buscar. Quer dizer que o homem é como um robô, que Deus chamou, então eu agora não, pelo contrário. Deus, Ele chama e você começa a executar. Você começa a orar, você começa a buscar, você começa a chorar, você começa a querer se reconciliar, mas já é uma reação da ação de Deus. Então a tua única parte nisso é atrapalhar. A tua única parte nisso é se endurecer, porque é Deus que está chamando. E por isso já não podemos brincar com o pecado. Por quê? Porque se nós brincarmos com o pecado que está nos cercando, estamos sujeitos à queda. E se estamos sujeitos à queda, a salvação que não depende de nós, é um dom de Deus. Se eu brinco com a própria graça, que é a única maneira de me livrar da morte, se eu brinco com aquilo que é capaz de me livrar da morte, aquilo perde o valor, aquilo perde. Você, por exemplo, quem tem coragem de pegar uma moeda de R$1, por exemplo, e jogar assim, jogar para um, por exemplo, quem tem coragem de na sua casa, você joga assim, por exemplo, daqui, aí você pega outra pessoa do outro lado, 2, 3 metros de distância e joga a moeda e tenta segurar, o outro pega a moeda e tenta segurar. Quem tem coragem? Estou falando de coragem. Tem alguém que tem coragem? Só um que tem coragem? Bando de gente medrosa, irmãos. Amém. Agora, quem é que tem coragem de pegar o seu celular? Não é celular vai também quebrado, não, essas porcarias. Você pegar o celular e jogar para um lado e jogar para o outro. Você tem coragem? Não parece mais nenhum corajoso, né? Porque vale mais, é ou não é? Mas por que a gente fica jogando assim a salvação, fica brincando com ela? É como se jogasse para Satanás e espera que ele joga para nós e já parar de novo. Às vezes nós fazemos isso. Brincamos com algo que nós não valorizamos. Vocês estão entendendo? Então, às vezes nós temos que entender que as coisas são espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas, e não pode entendê-las, porque isso se discerne espiritualmente. Ora, se o homem é natural, ele não vai discernir que ele está brincando, ele não vai discernir que aquilo não está sendo valorizado, porque ele está natural. E quando nós estamos natural, nós tendemos a brincar com a graça de Deus, a graça eficaz, a graça que santifica, a graça que transforma. Jeremias 17 diz assim, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que o coração do homem é má continuamente. Ou seja, se o teu coração é má hoje, amanhã ainda vai ser mais mal, e amanhã mais mal, e então a graça precisa estar crescendo, porque o pecado também vai estar crescendo no teu coração. Por isso que um jovem, quando ouve falar de Deus, ele chora, ele está ali. Quando ele vai ficando com uma idade mais avançada, ele é mais frio, ele não tem, porque o pecado está lá, por mais que a maldade no sentido de, mas está ali a maldade, e a graça precisa crescer junto. Mas se nós brincarmos, o pecado começa a crescer, e aí você começa tão bem na fé, e não percebe por que você começa bem e termina mal. Você não percebe por que Paulo diz que melhor são as últimas coisas do que o começo delas.
Porque nós começamos com tanta devoção, tanta vontade, e nós perdemos isso com o tempo. Porque começamos a brincar, começamos a desvalorizar, começamos a agir de uma maneira que vai corrompendo os bons costumes, corrompendo os princípios, os valores. E Deus fez o homem perfeito. Deus não fez um homem defeituoso. Deus pôs o homem no jardim, um homem perfeito. E este homem perfeito andava na viração de cada dia com Deus. Porque o que nos separa de Deus é o pecado. Isso é Isaías capítulo 52. O pecado nos afasta de Deus, mas o homem ali em Gênesis era um homem perfeito que andava com Deus lado a lado. É assim ou não é? Ele andava com Deus, porém o pecado desfigurou o homem. E ele desfigurou de tal maneira, irmãos, que o homem foi destituído da glória de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. O homem foi destituído da glória, aquela presença, aquele espírito, porque o homem de si só não é nada. Adão era cheio do Espírito Santo, mas quando ele pecou, ele foi destituído daquela glória, e agora o homem foge de Deus. Você sabe o que acontece quando a gente começa a pecar? A gente não tem mais vontade de cultuar. Você sabe por que muita gente está perdendo o culto? Não é por causa de enfermidade, não é porque você tem outras prioridades. O pecado tem tomado conta. Sim, enfermidade, sim, várias coisas têm acontecido, e sim, Deus sabe todas as coisas e sabe quando isso ocorre por esses motivos. Mas a primeira coisa, quando nós começamos a brincar com o pecado, é perder o desejo pelas coisas de Deus. E a gente fica desanimado, a gente vai perdendo o desejo, e quando você perde o desejo, você começa a colocar alguma coisa no lugar. É isso, não, sereno, eu posso pegar uma gripe, posso fazer isso ou aquilo outro. Você sempre terá uma desculpa. Você está compreendendo? Amém. E aí você vai ver que o pecado ele destrói, começando pela moral do homem, começando pela relação sua para com Deus. Porque se a moral ela é quebrada, se os princípios são quebrados, e Deus é puro espírito, Deus é pura santidade, Deus é pura benevolência, e se você é quebrado, você está destituído dessa comunicação com Deus. E aqui é o maior problema, esse é o maior problema do homem, é voltar a ter comunhão com Deus. Escute bem, o maior problema do homem não é quando aquele é ímpio e vem a fé, e vem e se converte, chora e está ali e muda o primeiro amor. Não, é quando ele perde as forças estando ainda na casa de Deus. É quando ele brinca demais com o pecado e o desejo se vai, o desejo vai se esvaindo e vai perdendo o desejo, perdendo o ânimo. Porque há alguns que aceitam a fé e brincaram com o pecado e passam anos e anos mortos. Parece que tem vida, mas a pregação não fala mais, nada fala, e aí você vai para o fundo do poço para ser restaurado. E é tão difícil, irmão, porque você vai ter que sofrer tanto para entender que a graça de Deus, ela precisa prevalecer, e você precisa sofrer para entender que sem Ele você não é nada. Ele precisa te encontrar, Ele precisa me encontrar. E talvez muitos de nós, Deus precisa nos encontrar, e prepare as calças, coloca uma camisa forte, porque vem taca do alto, porque Deus precisa nos encontrar. Vocês estão captando, irmãos? Deus precisa nos encontrar, Deus precisa nos encontrar, porque o pecado vai nos destruindo dessa aproximação com Deus, e nós vamos nos distanciando, e Deus não quer perder sua alma. Quantas pessoas estão no mundo religioso ou aqui mesmo, servindo a Deus, mas sem ânimo nenhum, sem vontade nenhuma e sem princípio nenhum? Quantos de nós estamos assim? Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, e não há nenhum que busque a Deus. Acabou. Você entende Deus? Quem é que é capaz de entender Deus aqui? Ninguém entende. Ninguém entende. Eu desafio você a entender sequer como Deus colocou a árvore no jardim do Éden, e Ele, sendo bom, permitiu que aquilo ocorresse, e o mal à humanidade, e você me trazer uma solução que você consiga de fato entender Deus. Eu quero te dizer que emocionalmente o homem não pode resolver essa equação, mas
intelectualmente você sabe que se a benevolência é maior do que o sofrimento, então aquilo que deveria ser alcançado foi alcançado com sucesso. Se para nós precisarmos reconhecer Deus e para que Deus não tenha robôs do seu lado, para que Deus esteja do lado daqueles que verdadeiramente querem estar com Deus, Ele precisa deixar uma escolha: quem você quer servir? Quem você quer servir? É muito simples. Quem eu quero servir? É muito simples. Quem queremos servir? Eu e você temos uma vida inteira, pode ser 10 anos de vida, pode ser 20 anos, pode ser 50 anos, alguns chegam a 100 anos, eu não sei quanto é o tempo de vida, mas Ele nos deu um tempo para tomarmos decisão do que queremos e para onde queremos ir. E eu não posso brincar, você não pode brincar, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Não há um homem que entenda a Deus, mas também não há um justo sequer. E Deus olha de cima abaixo e não vê um justo. Não vê um justo. Quem é aqui justo? Não há um justo. Não há um único sequer. Não há quem entenda e não há ninguém que busque a Deus. Então quem é que vai me dizer, quem é que vai ter a cara de pau de dizer que busca a Deus? Você não busca a Deus, Deus te faz buscá-lo. Deus move você a buscá-lo e você ainda acha que está orando, que está buscando, que está não sei o que. É Ele fazendo em você. Por isso que nós devemos ser gratos e chorar para dizer: meu Deus, obrigado. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, me dá força para glorificar. Me dá força para eu te exaltar. Às vezes nós perdemos o senso do que é o Evangelho, do que é a graça, do que é o amor santificante, do que é o amor vivificante. E nós vivemos uma vida morta e pensamos estar cheio de vida. Nós estamos presos, muitas vezes, por brincar, sem vida, e o pior, talvez muitos de nós sem oportunidade. Muitos de nós talvez sem oportunidade, porque o homem por si, ele não pode buscar Deus. O homem por si não pode buscar Deus. É por isso que talvez muitos de nós aqui buscamos a Deus, mas 2, 3 dias você sente o vaso furado de novo. Porque talvez você sabe que deve orar, que deve buscar, ou que, sei lá, tem oração às quintas-feiras, ou ciclo de oração, tem culto, e você não tem ânimo nenhum, porque não depende de você. Talvez você pensou: meu Deus, eu vou começar a fazer isso. Você pode pensar, mas não depende de você. É por isso que você tem que se apresentar nu diante de Deus, dizer: Senhor, eu não tenho ânimo mesmo, não tenho mais força mesmo. Senhor, eu estou cheio de coisa na mente, a minha cabeça está assim. Senhor, o pecado está dominando meu coração. Eu preciso me prostrar diante de Ti, para que Deus possa se compadecer de mim e de você. Efésios capítulo 2, versículo 1 que nós lemos: Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos deleites e pecados. Ele que fez isso. E se nós hoje, mesmo alcançando a vida, sendo vivificados, por brincar com a graça, por brincar com a salvação, estivermos então presos por não observarmos que você pode buscar, você pode chorar, você pode jejuar, pode ser o que for, e aquilo não vai servir para nada se não for Deus te movendo a fazer isso. Não vai servir. Não vai servir. Não muda, não faz efeito. Por isso que eu preciso, e você precisa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É temor, irmãos. Salvação é temor. Salvação não é medo porque você pecou e eu não sou eleito. Não, é o contrário, é temor. Meu Deus, eu ainda falho, mas eu não quero viver essa vida. É temor. Salvação não é que Deus vai levar pessoas perfeitas. Não tem um justo sequer. É o contrário, Ele vai olhar em você e ver o sangue de Cristo te perdoando dos pecados. Vocês estão entendendo, irmãos? João 6,44. Jesus disse: olha só, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer primeiro, e eu ressuscitarei no último dia. Você pode querer ir até Cristo, não adianta. Ninguém pode vir. Pode desejar: eu quero ir até Cristo. Se Deus não te levar até Cristo, não adianta. Você não pode fazer nada. Jesus disse isso, a não ser que Jesus seja mentiroso. Eu e você não podemos nos achegar a Cristo. Eu e você não podemos nos achegar. E você pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos na fé e nunca ter se achegado a Cristo.
Porque depende de Deus, depende da misericórdia dele. Ele vai olhar para você, não uma vida falsa, não uma vida fraudulenta. Ele precisa olhar para você, ele olhar, e quando você mesmo olhar para você e dizer: Deus, eu não aguento, Senhor, me livra disso. Senhor, se o Senhor não me livrar, eu vou falhar, eu vou cair. E se você não estiver nesse espírito, para que Deus olhe para você e diga: eu quero salvar esta pessoa, eu quero santificar esta pessoa. Romanos 9,16 diz assim: isso não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Você pode chorar, pode correr, pode buscar, eu agora vou jejuar todo dia, não depende disso, não depende de quem corre, não depende de quem busca, não depende de nada, é de quem Deus se compadece. Saul buscou lugar de arrependimento, diz a palavra, buscou lugar para chorar, mas a Bíblia diz que ele não encontrou. Se Deus não quebrantar o coração, o homem não encontra ele, porque não é o homem que se achega a Deus, é o Deus que se achega a vós. A Bíblia diz que você só o ama porque ele te amou primeiro. Nós somos reativos, é Deus que age, é Deus que transforma, é Deus que vai, e nós vamos reagir positivamente ou negativamente. Por isso, naquele grande dia, não há quem vai dizer: Senhor, eu queria salvação, mas o Senhor me predestinou a ir para o inferno. Não, a graça está aí. A restauração da obra de Deus não é obra do homem, não depende de mim, não depende de você. A restauração da sua vida não depende de nós, depende de Deus, depende de Deus. Só que o coração do homem é enganoso, irmãos. O coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. Isaías 59, versículo 2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que separou Deus do homem? O pecado. O que me separa de Deus? O pecado. E quando nós começamos a brincar com a graça, nós começamos a nos tornar vítimas e vamos falhar, vamos cair. Eu quero que você entenda, irmãos, pode ser uma mentira, pode ser uma novela, pode ser qualquer coisinha que pareça pequena, tudo aquilo tem potencial para te derrubar. Qualquer coisa tem potencial para me derrubar. O homem sem Deus não segura as tentações malignas, porque a carne do homem já é inclinada para o mal. Isso é Romanos capítulo 8. Já é inclinada para o mal, e Deus põe o Espírito de Deus no homem, para que ele não faça o que ele quer, porque a vontade do homem, o coração do homem é má continuamente. Eu quero que você entenda, nós nascemos condenados ao inferno. Jesus veio, morreu por mim, Jesus veio, sofreu por mim, sofreu por você, e agora ele te deu a oportunidade de ter aquilo que é mais santo, o Espírito de Deus, que transforma o homem, que renova o homem, que restaura o homem. Ele te deu uma oportunidade para que nós venhamos ter em nós aquilo que é de santo, que é aquilo que é sagrado, aonde quando você começa a orar, já é Deus operando em você, e quando você não tem mais palavra, porque a dor, o gemido, a tristeza, a angústia, o que você está passando, às vezes você dobra o joelho e não sai uma palavra, mas sai lágrimas e Deus entende as lágrimas. Às vezes só sai gemidos e Deus entende os gemidos, porque o Espírito que opera em nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Há uma ferramenta tão especial que Deus coloca no homem, mas há um perigo tão grande em brincarmos com a tão grande salvação. Há um perigo tão grande, irmãos, de brincarmos, de tal modo que Hebreus capítulo 6 diz que é impossível, se nós conhecermos os bem futuro, e cairmos e outra vez ser renovados. Porque se o Espírito de Deus que te convence se afastar, quem te convencerá? Jesus disse que o Espírito de Deus nos convenceria do pecado, do juízo e da misericórdia. E se o Espírito, eu estou lutando contra ele, como eu posso ser convencido do pecado? Como isso poderia acontecer? Como de fato?
Isso me faz lembrar de Saul, Davi, estavam adorando a Deus, Davi tocando harpa, e Saul pegou a lança para matar Saul. Para matar Saul. No mesmo culto, um estava cheio da graça, mas o outro cheio da vaidade. A vontade de matar para que Davi não crescesse. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Antes de continuar o versículo, observe: o coração do homem não dá para amar duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue. Ou você ama a Deus ou ama o diabo. Ou você ama as coisas do céu, ou você ama as coisas da terra. Note, o homem que está com o pensamento, eu quero crescer, eu quero isso na vida, você começa a projetar. Quem é aqui que teve experiência? Estava bem, pelo menos bem espiritualmente, estável espiritualmente, mas começa só a se preocupar: rapaz, eu vou fazer isso, eu vou montar isso aqui, começa a projetar para algo bom, nem estou falando algo pecaminoso, mas só você se preocupar por 2, 3 dias, você sente um peso espiritual. Quem já teve essa experiência? Levante a mão para você ver. É assim, basta você começar a se preocupar com alguma coisa, vem o peso espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A Bíblia já nos ensina tudo, ela está nos ensinando tudo. A graça é suficiente. Paulo estava ali esbofeteado ali, estava agoniado, ele disse: minha graça te basta. Pode apanhar, mas a minha graça está só, olha, meu poder está se aperfeiçoando nessa fraqueza. Então quando você está fraco, está passando por dificuldade, mas você vence, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Amém? Então, ou você há de odiar um e amar o outro. Aí ele continua dizendo, Jesus: ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quando você se dedica às coisas de Deus, irmãos, eu tenho certeza, todo mundo que já teve experiência com Deus sabe disso. Quando você tem experiência com Deus, quando você começa a se dedicar para Ele, você não tem mais desejo para nada. Nada, tudo morre para você. Tudo morre, literalmente. Tudo morre. Você não tem mais ânimo para nada, só é com Deus, a tua conversa é com Deus, tudo é com Deus. Mas aí quando você começa a se preocupar com as coisas do mundo, quando eu falo do mundo, estou falando com a impiedade, estou falando as coisas relacionadas ao mundo, o desejo por Deus começa a ser desprezado. Você começa a ser desprezado. Por quê? Porque Jesus não mente. Ou você ama um e despreza o outro, ou você vai desprezar aquele e amar este. Amém? E aí ele diz: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamon. Assim como não posso servir a vaidade, a santidade, a oração e a procrastinação. Eu não posso servir a dois senhores. Ou sirvo a Deus ou sirvo ao dinheiro. Quando eu estou com o intento de isso, aquilo, outro por causa de dinheiro, Jesus disse que é aquele que é comparado ao que cai entre os espinhos. Ele até cresce, mas os espinhos sufocam a vida. Os cuidados dessa vida sufocam. Então, se Deus quer te prosperar, quer te fazer crescer, Ele vai fazer. Faça por onde, no sentido de trabalhar, de honestidade, amém. Mas deixe que Deus faça, não, sabe, deixa Deus fazer. Se Deus quer te usar na mensagem, na palavra, deixe Deus fazer, mas não despreze o dom de Deus. Não despreze o dom de Deus. Quantas pessoas já não louvam hinos aqui mais, estão desprezando o dom de Deus? Quantas pessoas que a sua oração deveria fazer favor em uma alma, e você já não ora pelas pessoas? Quantos de nós somos tardios em obedecer, de fazer, de cumprir, mas somos expert em querer dar conselhos, mas pouco em obedecer? Quantos de nós somos assim? Quantos? Obedecemos pouco. É tempo, irmãos, de nós refletirmos o que estamos fazendo. A restauração, ela começa com arrependimento. Talvez você está aqui agora mesmo, há anos, como um peixe se batendo em pouca água, já não tem onde nadar. Está ali ainda respirando pouca água,
vem ao culto sem ânimo e já não consegue nadar as águas profundas do Espírito. Talvez há anos você está assim. Pedro disse: filhinhos, olhai de onde caístes e volte à prática das primeiras obras. A mensagem desta noite é um convite. Seja um homem ou uma mulher de oração, mas seja de vigilância. Seja um homem ou uma mulher prudente, mas seja também temente. Seja alguém que sorri, que brinca, que tem seus momentos, mas não deixe de ser alguém que se dedica nas coisas de Deus. Porque no fim das contas, Jesus vem buscar um povo. E se não tivermos a identidade, o selo dele na testa, e não é a marca da besta não, porque também tem a marca do diabo. Tanto o diabo quanto os de Deus terão um selo na testa. Está lá em Apocalipse. Ou nós temos o nome de Deus, ou nós vamos ter o número do maligno. E a nossa vida diz que passos nós estamos realmente seguindo. A nossa vida. Você lembra do filho pródigo? Filho pródigo, geralmente a gente fala, e quando você vai ler Mateus capítulo 15, Lucas capítulo 15, depois você pode ler em casa. A gente sempre entende e lê assim, que Deus repartiu, ou que aquele homem repartiu os bens ao filho pródigo. Não, ele repartiu aos dois filhos. Os dois receberam. Porque Deus, ele é honesto. Mas um, no seu coração, no seu próprio coração, desejava o mundo. Desejava o mundo. Desejava conhecer o mundo e gastou tudo o que tinha. Mas este, numa parábola, contou quão difícil é um homem conseguir voltar, passar por cima da vaidade, passar por cima do ego, passar por cima de tudo e dizer: eu pequei contra o céu e contra ti. Eu pequei, eu não sou digno nem de ser chamado filho, eu quero ser pelo menos um escravo, um servo. Ele passou por cima de tudo. Mas há um outro que pouco falamos dele. O outro estava desviado sem mesmo desejar o mundo. Ele estava afastado, sem sequer saber que estava, porque ele não conseguia amar o próximo. O irmão que estava morto, ou seja, espiritualmente morto, e foi achado, foi colocado vestimenta, um anel, uma aliança, uma vestimenta nova, sandálias nos pés. Você sabe toda a aplicação espiritual. Ele olha o pai e pergunta: pai, por que isso? Eu passei minha vida toda aqui em casa e o senhor nunca fez isso por mim? Ele já tinha recebido a parte dele. O outro já tinha recebido e tinha gastado. Mas ele não se alegrou com o irmão que estava voltando. Às vezes nós estamos assim. Quando nós começamos a ver um irmão afastado, a gente julga: ó, aquele irmão está andando só de short. Ó, aquela irmã corta o cabelo, alisa, ou faz isso ou aquilo outro. Você tem uma boca do diabo, a boca de Satanás, para destruir o próprio irmão, mas nunca para dizer graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Você não se alegra com a festa que Deus dá para uma alma que se arrepende. E aí Jesus conta em um texto que as prostitutas e os ladrões estão entrando no reino de Deus, enquanto aqueles que pareciam ser crentes estão indo para a condenação. Salvação, irmãos, é muito mais do que podemos imaginar. Salvação não depende das tuas obras, mas depende de um coração contrito. Aquilo que você querer, aquilo que é certo. Eu quero que você entenda: no céu estará cheio de pecadores. Serão salvos um monte de pecador que quer mudança. Jesus disse para os fariseus: os santos não precisam de médico, os sãos. Os bonzinhos não precisam. Eles se achavam bom demais para eles mesmos. Eles já se achavam bom. Jesus disse: quem foi o fariseu que foi salvo? Nenhum. Eu quero que você entenda, irmãos. Entenda o teor da mensagem desta noite. Salvação é algo sério. Salvação é algo que nós temos que ter com temor. Temos que ter com temor. Você lembra aquela história que eu já contei para vocês? De um homem que
ele achou um ouro, cavou e veio com um saco cheio de riqueza, de ouro, e só andava ele e um cachorro no meio do deserto. E ele vinha gritando: ei, glória a Deus, eu estou rico, estou rico. E ele chamou a atenção do ladrão. Esse ladrão é Satanás, que quando você está ali cheio da unção, cheio daquela riqueza, você chama a atenção dele, e ele quer roubar, ele quer minar, quer tirar. E tinha um cachorro, e ele armou uma tenda à noite para dormir e no outro dia continuar a viagem. E o cachorro começou a latir à noite. O cachorro começou a latir, e ele queria dormir, e ele mata o cachorro, porque o cachorro estava fazendo muito barulho, e ele queria dormir. Mas o cachorro estava avisando que vinha um ladrão. O cachorro é o pastor, que muita gente não valoriza, que muita gente não dá atenção, que está falando, está ensinando, e você está passando por cima, do teu jeito, da tua maneira. Ele está ensinando e você está ali matando. E o ladrão vai, matou e roubou o seu bem. Assim somos muitos de nós. Recebemos a herança, o pastor está avisando, siga assim, sirva a Deus dessa maneira, e você começa a passar por cima, e vai começando a viver uma vida dissoluta, como o filho pródigo. Gastou tudo que tem. Às vezes estamos dessa forma. Espero que Deus tenha falado conosco, que nós possamos fazer um exame de consciência, e que o Espírito Santo possa promover em nós mudança. Porque não adianta eu chamar agora para você dobrar o joelho, que quer se reconciliar, se a tua alma não sentir desejosa disso. É como você chama alguém, aí um vem, aí o outro não sabe se vai, não, se não sei quem ir primeiro eu vou, sabe? Deus não está nem aí para essas coisas, fique aí mesmo, não serve para nada. Quando a alma está desejosa de Deus, ela não quer saber, se falar assim, olha, você matou não sei quem, ela não quer saber se os outros vão saber ou não, ela quer arrependimento, ela quer redenção, ela não quer saber se os outros sabem que ela é culpada, ela quer a salvação. E eu espero que a sua alma esteja sedenta de Deus, porque se não houver, vai sobrar só sono, só o que vai sobrar. E isso é a pior coisa que pode sentir. A indolência da alma, quando ela cochila, quando ela já não ouve a voz do céu. Vamos fazer a oração final, irmãos. Senhor Jesus, obrigado por mais esse culto, obrigado pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor renove cada coração, renove, Deus, cada servo e serva que tem desejo, Deus, de mudança, que tem reconhecido as suas falhas, mas ainda tem priorizado outras coisas. Pai, dê a eles ânimo, força, vigor, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor guarde, Deus, na hora da tentação. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.